Olá, Tecnólogos! Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou Lúcia Lemos, sou tecnóloga e mestre em Tecnologia em Alimentos e hoje vou dar início a uma série de mini-aulas sobre a área da microbiologia de alimentos. Espero que vocês aproveitem ao máximo. Esses vídeos serão bem curtos, com informações direto ao ponto. E para darmos início, nós vamos começar falando sobre o mundo das bactérias. As bactérias são chamadas de procariotos, pois o seu material genético não é envolto por uma membrana nuclear. Procariotos, significa pré-núcleo. Então, devido elas não ter esse material genético envolto por uma membrana nuclear, elas são chamadas de procariotos. Neste grupo, podemos incluir as bactérias e as arqueias. Em outro vídeo, eu vou falar melhor sobre as arqueias para vocês. Agora a gente vai falar sobre diversidade de formas bacterianas. As bactérias elas podem assumir várias formas, incluindo bacilos, cocos e espirais. Algumas têm formas únicas, como estrelas ou quadrados. Essas formas são mais raras, a gente vê, por exemplo, nos livros. As formações, elas podem variar de pares a grupos, como a gente pode ver nesta segunda fotografia aqui, vários aglomerados de cocos. E também essas formações, elas podem variar de acordo com o gênero ou a espécie da bactéria. A parede celular das bactérias é composta principalmente de um complexo de carboidratos e proteínas chamado de peptidoglicano. Isso difere as bactérias das plantas e das algas, cujas paredes são principalmente compostas de celulose. E quando nós falamos de parede celular bacteriana, sempre devemos nos recordar de bactérias gram-positiva e gram-negativa, que essa classificação vai ser de acordo com a parede celular, onde a gente pode ver, por exemplo, nas bactérias gram-positivas, uma camada maior de peptidoglicano, e já nas bactérias gram-negativas, a gente tem uma camada mais fina. Sobre a reprodução das bactérias. A maioria das bactérias, elas se produzem por divisão em duas células idênticas, conforme vocês podem visualizar nesta fotografia. Esse processo é chamado de fissão binária. Sobre a nutrição bacteriana, o que nós podemos falar? As bactérias obtêm sua nutrição a partir de compostos orgânicos, quer sejam de derivados de organismos que estão vivos ou mortos. Algumas podem realizar a fotossíntese, que é o ato de produzir seu próprio alimento, enquanto outras elas obtêm nutrientes de compostos inorgânicos. Sobre o movimento bacteriano, muitas bactérias podem se mover usando apêndices de movimento chamado flagelos, o que lhes permitem nadar e explorar o ambiente. O que nós podemos concluir de todas as características que vimos sobre as bactérias? Que as bactérias, elas são organismos incrivelmente diversificados, que desempenham papéis vitais em ecossistemas e na indústria de alimentos. Entender todas essas características é essencial para a microbiologia e a ciência de alimentos. Espero que vocês tenham aprendido nessa mini aula de hoje e fiquem ligados que o próximo vídeo daremos continuidade falando sobre outra classe de micro-organismos.